Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras e sobre coisas relacionadas. Mas antes de falar os livros que eu li em 2025 até agora, eu vou me apresentar um pouco. O meu nome é Beatriz, eu curso Psicologia e eu achava que eu não gostava de ler até eu descobrir que eu gosto. Eu comecei a ler em 2019 e eu achava que eu não gostava de ler porque os únicos livros que eu tinha contato eram os livros que a escola obrigava a gente a ler. Então eram aqueles livros bem ruins, tipo Os Miseráveis, em 100 páginas, Conde de Monte Cristo, em 100 páginas. Então, assim, impossível o livro ser bom, eu não sei por que eles fazem isso. Então eu achava que eu odiava ler. Nunca fui atrás de ler outros livros, porque eu já tinha certeza pra mim que eu odiava ler. Até que, em 2019, eu tive uma professora que ela passava uns livros diferentes. Por exemplo, em vez de passar o Corcunda de Notre Dame, que criança não vai gostar de ler isso, ela passa Quatro Filhos de um Cachorro e outros livros assim nessa vibe que são mais interessantes. Ela passou até inclusive um livro clássico, ela passou O Fantasma da Ópera pra gente ler e por incrível que pareça eu gostei, mesmo assim. Mas ela trazer esses tipos de livros, né, igual Quatro Vidas de um Cachorro, nenhum outro professor trouxe livro assim, de diversão mesmo, sabe? Eles só traziam livros clássicos e a gente era obrigado a ler, porque ia ter uma prova sobre isso, então era uma bosta. Aí, quando essa professora resolveu trazer esses livros mais leves, né, mais pra nossa idade, eu percebi que eu gosto de ler, assim, percebi que não era tão ruim assim, mas pra eu começar mesmo a ler, comprar os meus livros, foi porque uma amiga minha, ela tava lendo um livro, de romance inclusive, e ela tava me falando a história e tal, e eu fiquei, caramba, que legal, me empresta esse livro. O livro nem era dela, era de uma amiga dela, mas a amiga dela deixou ela me emprestar. Então eu li o livro, eu adorei, eu resolvi comprar um livro pra mim. Aí eu fui numa livraria, no shopping, e comprei o meu primeiro livro, que inclusive foi a minha avó que comprou pra mim, e eu confesso que eu comprei pela capa, porque a capa dele era maravilhosa. Mas eu não me arrependo até hoje, ele é um dos meus livros preferidos, então eu super acertei nele. E essa é a história de como eu comecei a gostar de ler. E agora eu tenho muitos livros, eu tenho uma estante cheinha de livros que eu não li ainda, inclusive um dos meus objetivos de 2025 vai ser tentar ler o máximo possível pra diminuir essa lista de não lidos, né? E esse ano foi um ano que eu não li muito. Eu, assim, nunca consegui ler 40 livros em um ano, isso aí eu acho uma quantidade, né, bem grande, eu nunca fui desse tipo de ler tanto assim, mas eu já cheguei a ler quase 30 em um ano, só que nesses últimos tempos deu uma diminuída. Eu acho que esse ano foi o ano que eu menos li, e eu não sei dizer exatamente o motivo, só aconteceu. Eu comecei muitos livros esse ano e não terminei, eu abandonei vários, que se eu tivesse terminado todos os que eu comecei, aí teria uma quantidade boa de livros. Mas eu abandonei muitos, então, porque foram leituras que não me agradaram tanto, né? Mas eu planejo voltar um dia nesses livros que eu abandonei e terminar. Eu acho que um dos grandes motivos que me fez não ler tanto esse ano foi principalmente a faculdade. E também eu comecei a trabalhar e por um tempo, o único horário que eu tinha pra ler era os meus 15 minutos de intervalo lá no meu trabalho, então era assim, bem complicado, sabe? Eu lia enquanto eu comia o meu lanche que eu levava, né? Então era uma coisa assim, bem corrido. E era isso, se eu quisesse ler era o tempo que eu tinha, não tinha o que eu fazer. E agora eu já entrei de férias de tudo, né? Já estamos no final de dezembro, então semana que vem é o Natal. Eu aproveitei pra ler bastante nesses últimos tempos, porque no trabalho mesmo, essas últimas semanas, não tinha muita coisa assim pra fazer. A gente tava lá mais pra cumprir horário, então teve um livro que eu terminei lá no meu trabalho, inclusive, que eu tava com bastante tempo livre lá. E a faculdade também, nesse final de ano, tava mais de boa, então eu tive mais tempo de ler. E aí nesse mês, foi o mês que eu mais li. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2025. O primeiro livro lido, finalizado, desse ano, foi um livro de psicologia. Eu vou deixar a imagem dele aí na tela pra vocês verem, caso vocês estejam curiosos. É um livro, assim, bem introdutório da psicologia. Eu li bem atrasado ele, na verdade, porque eu peguei ele lá da biblioteca da faculdade e eu fiquei com ele na minha casa uns 2 anos. E assim, o tempo que eles deixam você ficar com o livro é de um mês. O prazo, né, pra você devolver o livro é de um mês. E eu atrasei ele, né, 2 anos. E agora eu não posso pegar mais nenhum livro na biblioteca, porque o que eles fazem? O tempo que você atrasou, o dobro desse tempo é o tempo que você não pode pegar nenhum livro como punição, né? Pra você aprender a devolver o livro na hora certa. Então agora eu atrasei 2 anos, então 4 anos que eu vou ficar sem pegar. E eu me formo em 2 anos, então assim, nunca mais vou poder pegar livro lá, gente. O segundo livro
vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, foi Battle Royale. Esse aqui é o livro, não sei se todo mundo sabe, mas esse livro aqui, ele não é tão famoso assim, mas foi ele que inspirou os livros de Jogos Vorazes. Inclusive, enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, né, caramba, isso aqui é muito Jogos Vorazes. E eu lembrava, nossa, é verdade, Jogos Vorazes são inspirados nesse aqui. Por isso que tem tantas semelhanças assim. Eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas, mas eu acho que eu não favoritei não entra na minha lista de favoritos. E assim, falando um pouco da história dele, é um universo distópico. Eu não me lembro agora em qual país que se passa, não sei se é tipo China, Japão, é alguma coisa assim, é na Ásia. E o governo desse país faz um negócio que eles meio que sorteiam uma turma do ensino fundamental. É um ano específico, não sei se é do 9º ano, do 8º ano, mas eles sorteiam uma turma desse ano aí, que eu não me lembro se é 8º ou 9º, e essa turma sorteada, eles falam que vão pra uma viagem escolar, e daí todo mundo se arruma, leva suas coisas nessa mochila, vai pro ônibus e parte. Só que o que as crianças não sabem é que no meio do caminho elas são drogadas e aí elas acordam numa ilha. E nessa ilha tem uma escola, né, e todo mundo acorda na sala de aula da escola. E tem um cara lá que chama Sakamoto, não sei, não lembro mais, os nomes são meio complicados. Mas esse cara é do governo e ele explica o que tá acontecendo. Eles explicam que os alunos vão ter que se matar se eles quiserem sair. Se alguém quiser sair de lá, eles vão ter que se matar e só sai uma pessoa, né? Só sai quem ficou vivo, quem matou todo mundo. E aí nisso a gente tem um protagonista, o Shuya, e basicamente vai contar sobre a trajetória dele. Só que o livro ele não é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa e conta vários pontos de vista de vários alunos diferentes. E a maioria só parece que não vai morrer, assim, sabe? Quando tá mostrando um novo ponto de vista, é porque vai morrer a pessoa. E enfim, os alunos começam a se matar, né? Porque eles ficam desesperados. Tem gente que mata mais no desespero, tipo, vê alguém e acha que a pessoa vai matar ele, e aí ele vai lá e mata, entendeu? É mais assim, no sentido de defesa, mas acaba sendo um ataque. Porque a outra pessoa muitas vezes não ia fazer nada, né? E a pessoa só foi lá e matou. Aí o Shuya, ele se une com 2 amigos. Uma menina que ela tava machucada e... Enfim, não vou dar spoiler, mas ela tava machucada e ele espera ela sair da escola e chama ela, e eles ficam ali numa duplinha e ele fica cuidando dela, do machucado dela e tal. E aí depois eles se juntam a um outro cara, e esse cara já é mais experiente, assim, tal, sabe mexer com arma e tudo mais. Ele sabe sobreviver numa mata, porque lá é uma ilha, né, não tem ninguém, porque tinha um povoado nessa ilha. Mas claramente foi esvaziado, né, pro pessoal conseguir se matar ali sem interferências. Então, basicamente isso é a história desse livro aqui, Battle Royale. Muito bom, recomendo. Depois que eu terminei Battle Royale, eu li Eragon. E esse livro é muito bom, maravilhoso, eu amei demais. E outro detalhe, né, eu costumo marcar os meus livros, não sei se dá pra ver direito, mas eu costumo marcar os meus livros com post-it, partes que eu gosto, assim, não tem nada demais, assim, sei lá, ou achei engraçado, ou achei emocionante, ou sei lá o que, eu marco. E não é nada por cor, assim, tipo, tudo que é rosa é engraçado, tudo que é azul é romântico. Não, eu vou marcando na ordem dos post-its mesmo, na ordem das cores que tem lá, e é isso. Aí, esse livro... Ai, que saudades desse livro, gente, meu Deus. É muito, muito bom. Amei demais. Ele é sobre um menino, o Eragon, que ele mora em um povoado, um vilarejo bem pequeno, assim. O pessoal tudo se conhece porque tem poucos habitantes. E é no meio do nada, assim, sabe? Tem que atravessar uma montanha lá que ninguém gosta de passar pela montanha. Então, assim, bem, sabe? Bem isolado, assim, das coisas mesmo. Quando neva, então, tudo tranca, assim, a neve tampa o caminho todo, aí eles ficam isolados. Aí... Nesse mundo, é um livro de fantasia, né, gente? Porque tem um dragão na capa, caso não tenha ficado claro, é um livro de fantasia. E nesse mundo tem um rei, e esse rei, ele é bem perverso. Ele faz muitas coisas ruins, ele é uma pessoa ruim, e por conta dele, os cavaleiros deixaram de existir. E quem são os cavaleiros? Os cavaleiros é basicamente uma pessoa que um dragão escolheu para ser o seu parceiro, o seu companheiro. E aí... essa pessoa se torna um cavaleiro por ter sido escolhida por um dragão. E os cavaleiros, eles eram responsáveis por proteger esse reino, esse país, não sei se é um reino, se é um país, enfim. Os cavaleiros eram responsáveis por proteger a Alagaésia, que é o nome desse lugar que se passa a história. Aí, o Gabatóris, que é o rei, ele se volta contra os cavaleiros, ele mata todo mundo, mata todos os dragões,
E é isso. Aí os dragões estão extintos, os cavaleiros não existem mais. Ele, no caso, seria o único cavaleiro. Ele ainda tem o dragão lá dele, né? E ele domina basicamente pelo medo. E aí tem umas outras espécies, né? Tem os anões, tem os elfos, tem os Urgals, que eles são... Eu não sei muito bem explicar como os Urgals são, mas eles têm chifres, pele acinzentada, eles são bem altos, fortes. E é isso, eles têm a própria cultura lá deles. Aí um belo dia o Eragon foi caçar, porque a família dele é bem pobre e eles vivem basicamente da caça do Eragon, assim, em questão de comida, porque comprar carne lá, né, é bem caro. Então o Eragon caça a comida deles, da família dele. Aí ele não achou nada, assim, não foi um dia muito bom de caça. E o inverno já tava, né, batendo na porta, aí já tava começando o inverno, então ele tava bem ferrado, mas ele falou, gente, eu não tenho o que fazer, e é isso, vou voltar pra casa. Aí, nisso, ele já tava voltando, e começou a dar um vento, assim, muito forte e tal, e aí ele se protegeu, e depois que o vento passou, ele viu uma pedra azul, e resolveu ver o que era essa tal pedra, né. Ele não sabia o que era, mas ele levou pra casa, porque ele pensou, vou vender e comprar carne com esse dinheiro aqui. E aí... ele voltou pro vilarejo dele, mas não deu certo vender a pedra, então ele levou a pedra pra casa dele. Lá, na casa dele, ele passa uns dias com a pedra lá, né? A pedra fica enfeitando a estante dele. Aí um dia ele tá lá dormindo e ele começa a ouvir um barulho. Aí ele acorda, levando, assustado, né? Já pega a faca dele que tava lá perto de onde ele tava dormindo e já fica em alerta. Mas ele não vê nada, volta a dormir. Aí ele ouve de novo o barulho e fica atento, assim, né? Aí ele percebe que o barulho tá vindo da pedra. E aí ele percebe que, na verdade, a pedra não é uma pedra. É um ovo. E aí o ovo começa a chocar e de dentro do ovo sai o dragão. Esse dragão aqui, a Saphira. A Saphira é o dragão do Eragon. O Eragon acaba se tornando um cavaleiro porque a Saphira escolheu o Eragon. Então ele se torna o primeiro cavaleiro em muito tempo. E aí começa a jornada dele. E é um livro muito bom. Na verdade, são 4 livros. Muito boa essa série. Esse aqui é o segundo livro. O terceiro livro. Muito lindo esse livro. E todos esses dragões na capa, gente, todos eles aparecem na história, tá? Você vai saber o nome de cada um deles. E esse é o quarto e último livro. Se eu não me engano, tem um livro extra também. Não sei se é um conto, um livro extra, não sei direito o que é. Na verdade tem 2, só que um eu não quero ler porque eu não gosto do personagem, porque não é o Eragon o protagonista, é um outro cara e eu não gosto muito dele, então vou decidir já que eu não vou ler não. Mas tem um outro aí, que daí eu não sei se é o Eragon também o protagonista, não sei direito o que é, mas eu vou dar uma pesquisada e em algum momento eu vou ler, mas agora não. E esse aqui é o único dragão que eu não lembro muito o nome dele não, gente, esqueci o nome dele. Mas os outros eu sei, porque esse aqui ele não aparece muito na história, ele aparece no finalzinho desse livro aqui, e enfim, não me lembro o nome dele. Depois que eu li Eragon, eu li um livro no Kindle, que é esse, Sorria, Você Irá Morrer. Esse livro é sobre um massacre escolar e basicamente é do ponto de vista dos atiradores. No caso é um só que é o protagonista, então é mais do ponto de vista dele. Só que mostra também outros pontos de vista. Por exemplo, mostra o ponto de vista dos policiais que vão lá atender, mostra o ponto de vista do esquadrão antibomba, mostra o ponto de vista da pessoa que recebeu a chamada, né, da polícia, que uma professora ligou, né, falando que estava acontecendo um atentado, e aí mostra também o ponto de vista da mulher que atendeu o telefone. Enfim, mostra muitos outros pontos de vista também, que eu nem me lembro de todos. E esse livro, assim, ele até que é bom, não é perfeito, não é maravilhoso, mas é muito bom, eu gostei. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra esse aqui. E eu nunca tinha lido um livro nesse estilo, sobre massacre escolar, nunca tinha lido. Então foi uma experiência, assim, interessante. É bem legal, assim, eu recomendo até, apesar de ter dado 3 estrelas, que eu não acho 3 estrelas uma nota tão boa assim, mas é uma nota ok, o livro não é tão ruim. Então eu recomendo, se quiserem ler. Sorria, Você Irá Morrer. O autor é brasileiro, gente, então vamos apoiar a literatura nacional. Depois desse livro, o que eu li foi Conquista Perfeita. Esse livro aqui já foi bem ruinzinho, não gostei. A partir daqui, na verdade, gente, já foi ladeira abaixo, tá? Porque os últimos livros que eu li todos eu odiei. E foi isso. Esse aqui, eu comecei gostando, mas não era tão bom no início também, não. Eu tava gostando assim, tava curiosa pra saber o que tava acontecendo, o que ia acontecer, entendeu? Mas não tava tão bom assim também, não. E aí foi só ladeira abaixo. Isso aqui, gente, esse livro é muito ruim, porque não tem nada acontecendo além do romance deles. Tipo, os personagens não têm desenvolvimento. Ninguém, não tem nenhum... Gente, eu não tenho palavras pra falar o quanto isso aqui é ruim. Eu acho que eu dei 2 estrelas só porque no começo eu tava gostando um pouquinho. Senão eu teria dado 1 estrela só. Porque não tem como dar 0 estrelas no Scooby, né? Porque eu avalio os meus livros, eu posto tudo lá no Scooby.
não tem como dar 0 estrelas lá, então só por isso que eu ia dar uma também. Mas enfim, acabei dando 2 estrelas pra esse aqui. Muito chato, não recomendo, não leiam. Mas, caso vocês queiram saber a história desse livro aqui, vou falar, assim, uma sinopse mais ou menos. Basicamente, o livro começa com a menina tendo que ir pra uma festa. Eu não me lembro o nome dos personagens, então eu vou falar menina e menino, e é isso. A menina vai pra uma festa, e nessa festa ela conhece um cara que ela fica encantada por ele. E depois ela descobre que esse cara é famoso porque ele é jogador de hóquei. E aí basicamente vai acontecendo a história a partir daí. Mas é muito ruim, não leiam. Depois desse livro eu li Razões para Amar Você, que também não é muito bom não, mas melhor do que o outro livro. Nesse aqui os personagens já têm mais desenvolvimento, tem coisas acontecendo na vida deles além do romance. Então é um livro bonzinho até, sabe? Eu acho que eu dei 3 estrelas pra esse aqui. Mas assim, o final foi, não sei, não gostei tanto. Eu tinha muitas expectativas. No começo eu fui criando expectativas e não foram atendidas as minhas expectativas. Então, não sei, eu não gostei tanto, não sei muito bem explicar porquê. Mas é isso, se quiserem ler, podem dar uma chance, porque esse livro não é tão ruim assim. E basicamente a história dele é que a menina, ela tem uma amiga, a melhor amiga dela, e essa melhor amiga dela tem um irmão mais velho. E essa menina, a protagonista do livro, ela sempre foi apaixonada pelo irmão mais velho da melhor amiga dela. Então, enfim, é basicamente isso. E aí vai rolando a história, eles estão começando a faculdade. O irmão mais velho já tá na faculdade há algum tempo e as meninas estão começando a faculdade agora. Então, é basicamente sobre isso. Depois desse, e o último livro que eu li, por enquanto, foi Acerto por Acaso. Eu tinha muitas expectativas pra esse livro, porque eu vi um vídeo sobre ele no Instagram e eu achei que ia ser bom, eu achei mesmo que ia ser bom, só que acabou que eu acho que foi o pior. Não, eu acho que pior Conquista Perfeita não foi, mas foi muito ruim esse livro, gente, pelo amor de Deus. Não teria sido tão ruim se ele não tivesse 700 páginas, porque é só romance, gente. Por que um romance vai ter 700 páginas? Não faz sentido nenhum. Então, foi um livro muito cansativo, por isso ele foi tão ruim também. Mas não só, a história também não é muito boa não, tá? Eu tinha expectativas, porque é um Enemies to Lovers, eu gosto de Enemies to Lovers, porém, esse livro eu não gostei. Não foi muito bom. E assim, dando uma sinopse mais ou menos pra vocês, esses dois aqui, né, os personagens principais, eles acabam casando em Las Vegas sem se conhecer, eles não se conhecem muito bem assim. Eles só sabem o nome um do outro praticamente e eles se odeiam, basicamente. E eles acabam casando porque eles estavam muito bêbados. Um amigo sugere, por que vocês não casam? Aí eles casaram e acordaram no dia seguinte sem lembrar de nada. Viram que estavam casados, foi desespero e tudo mais. E aí, enfim, eles acabam falando que ia ficar um mês junto, não lembro porquê. Aí depois um mês se estende pra 3 meses. E aí eles vão, né, se apaixonando e tudo mais. E aí vai acontecendo a história assim. A menina vai morar na casa dele e tudo mais. Essas coisas. Mas, gente, chatinho demais. 700 páginas, pra quê, sabe? Não precisava. Não é muito legal esse livro aqui, não. Mas, se vocês quiserem ler, né, gosto é gosto, vou fazer o que podem ler se quiserem. Mas já aviso aqui que não era tão bom assim, tá? Então não me culpem depois. E foi isso, esse foi o último livro que eu li. Eu tava pensando qual seria a minha próxima leitura, mas ainda não decidi. Talvez eu dê um tempo, talvez eu leia só no ano que vem de novo. E, enfim, muito obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.